Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste dia 28 de janeiro de 2024, a Igreja Católica celebra a memória como santo do dia de Santo Tomás de Aquino, doutor da Igreja. Proclamado a flor e a honra do mundo por Santo Alberto Magno, foi cognominado doutor angélico pelo Papa São Pio V, tendo recebido da Santa Igreja o título oficial de doutor comum, devido à sua incomparável sabedoria teológica e filosófica. Tomás nasceu por volta de 1227, na pequena cidade de Aquino, na Campania Felice italiana, aos pés do famoso mosteiro de Monte Cassino, sendo aparentado com imperadores e reis, incluindo o rei da França, São Luís IX. Aos 5 anos, foi enviado para o mosteiro de Monte Cassino para estudar. A serenidade do seu semblante, a inalterabilidade do seu temperamento, a sua modéstia e suavidade eram marcas sensíveis de que Deus o havia precedido com as suas primeiras graças. Reflexivo e recolhido, o jovem passava muito tempo pensando. A um frade que lhe perguntou em que pensava, respondeu com a interrogação que mostra as suas cogitações infantis. O que é Deus? Mais tarde, responderá a esta questão como ninguém. Aos 10 anos, Tomás foi mandado para Nápoles, para prosseguir os seus estudos na universidade. O seu primeiro biógrafo, Guilhermo de Tocco, relata que nas aulas o seu gênio começou a brilhar de tal forma e a sua inteligência a revelar-se tão perspicaz que repetia aos outros estudantes as lições dos mestres de maneira mais elevada, mais clara e mais profunda do que tinha ouvido. Foi em Nápoles, anos depois, que o adolescente Tomás travou relações com a ordem dominicana, fundada apenas 20 anos antes, que à época representava a vanguarda doutrinadora e combativa da Igreja. Quis nela ingressar, mas só o conseguiu em 1243, com o falecimento de seu pai. No ano seguinte, Tomás fez a sua profissão religiosa e foi enviado para Paris. Nesse famoso centro universitário, brilhava então, pelo seu saber, o dominicano Alberto de Boulstadt, que passará para a posteridade como Santo Alberto Magno. Diz o erudito escritor português João Almeal. O encontro de Tomás de Aquino com Alberto Magno representa um fato de extraordinária transcendência na história da cultura. Talvez se possa dizer mesmo que são os dois colaboradores necessários à elaboração do mais vasto e consistente sistema filosófico de todas as épocas. Apreciando devidamente aquele tesouro, Santo Alberto profetizou: chamamos-lhe o boi mudo, mas um dia virá em que os seus mugidos, a expor a doutrina, hão de ouvir-se no mundo inteiro. Em Colônia, Tomás recebeu a ordenação sacerdotal e foi nomeado assistente de Santo Alberto Magno. Segundo a tradição, São Boaventura, o grande mestre e santo franciscano, e São Tomás receberam o doutoramento no mesmo dia, na Universidade de Paris. A sua sabedoria e a sua ciência provinham da pureza e santidade de vida. Pouco antes de morrer, confessou a Frei Reinaldo, seu secretário, que Deus o havia preservado de todo o pecado que destrói a caridade na alma. Além disso, nunca se dava ao estudo ou à composição antes de haver, pela oração, tornado Deus propício a si, e confessava com candura que tudo o que sabia o devia menos ao seu estudo e ao seu próprio trabalho do que à iluminação divina. O santo de Aquino não é um espectador frio dos acontecimentos de sua época.
Pelo contrário, vive as suas lutas. É beligerante no mais nobre sentido da palavra, numa época na qual florescem os espíritos combativos. Está convencido da sua vocação apostólica e vive-a com juvenil entusiasmo e com o fogo que lhe comunicou a alma ardente e dulcíssima do patriarca São Domingos. Depois de ter escrito a sua celestial Suma Teológica e outras obras que ainda hoje provocam admiração em todo o mundo, e após uma visão que teve enquanto celebrava a missa na capela de São Nicolau, em dezembro de 1273, São Tomás não voltou a escrever. E aqueles que insistiam com ele para que terminasse a sua obra respondia: não posso. Tudo quanto escrevi me parece unicamente palha. É que naquela visão foram-lhe revelados mistérios e verdades tão altas que tudo mais lhe parecia sem valor. Ao receber os últimos sacramentos no leito de morte, em 1274, com menos de 50 anos, afirmou diante da hóstia consagrada: espero nunca ter ensinado nenhuma verdade que não tenha aprendido de vós. Referindo-se a Jesus. Se por ignorância fiz o contrário, revogo tudo e submeto todos os meus escritos ao juízo da Santa Igreja Romana, o corpo místico de Cristo. Santo Alberto Magno, que foi seu mestre e o conhecia muito bem, dizia do discípulo que era a flor e a honra do mundo, o homem mais sábio do seu tempo até ao fim do mundo, sem temor de ser superado por ninguém, cujos escritos brilham sobre todos os demais pela sua pureza e a sua veracidade. Uma prece em homenagem a Santo Tomás de Aquino. Da palavra que é luz. Deus, nosso Pai, Santo Tomás de Aquino, dedicou toda a sua vida ao estudo e à contemplação do mistério da vossa redenção. Dai-nos a graça de meditarmos continuamente vossa palavra e de encontrar nela luz para nossos passos, força para a nossa luta de cada dia por trabalho, alimentação e condição de vida mais humana. Dai-nos o entendimento e a sabedoria que nos advém de uma fé consciente, confirmada por palavras e obras, capaz de nos fazer esperar mesmo contra toda a esperança. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós.